França, século XVIII. Um povo revoltado contra o seu rei toma as ruas da capital Paris e chega a tirar a cabeça da família real e do monarca. Uau! Por que aconteceu a Revolução Francesa? Quê? Esse é o tema do Tempo de Estudar de hoje. Para a gente entender por que aconteceu a Revolução Francesa, nós precisamos conhecer algumas coisas da sociedade da França daquele tempo. Era uma sociedade extremamente desigual. Ah, é? Isso quer dizer que enquanto tinha um grupo privilegiado, que não pagava impostos, tinha um outro que trabalhava muito e pagava muitos tributos. Não entendeu? Se liga então que eu vou explicar melhor. Os historiadores costumam dizer que a sociedade francesa era dividida em 3 estados. O primeiro estado era o clero, que eram os membros da Igreja Católica. Eles viviam da cobrança do dízimo e de outros impostos. Entendi. Tinham, portanto, uma situação confortável. Ah, é? Em geral, a igreja tinha muitas terras e bens. O segundo estado era a nobreza, que era composta pelo rei e pelos funcionários, a chamada corte. Eles tinham privilégios, não pagavam impostos e tinham uma situação de vida bastante confortável. Entendi. Naquela época, o rei precisava contar com alguns funcionários. O que ele fazia, então? Ele dava um título de nobreza, que era como se fosse uma grande honraria. Que isso? Esse era o nobre, a pessoa que recebia esse título, que em muitos lugares vinha com alguma terra também. Agora você já entendeu os 3 estados da Revolução. Eu tô meio desanimado, foi mal. Peraí, vamos nessa. Tá vendo? Pode ficar eufórico, né? Agora eu tenho certeza que você já conseguiu entender os 3 estados da sociedade francesa. Tinha os 2 primeiros, clero e nobreza, que eram sustentados pelo terceiro estado, burguesia e trabalhadores. Uma sociedade bastante desigual. Em meados do século XVIII, essa situação de desigualdade ela se agravou. Primeiro por causa da fome, num período de colheitas ruins na agricultura. Segundo porque a França se envolveu numa guerra, a Guerra dos 7 Anos, levando uma série de gastos e perdas de vidas no conflito. Tentando superar essa situação, o governo busca aumentar os impostos. Agora você imagina, a população já vivia numa condição difícil e o rei ainda ia tentar aumentar impostos? Pois é, criou-se uma enorme polêmica que o rei tentou resolver com a convocação da chamada Assembleia dos Estados Gerais. Você lembra que a gente tinha dito que a monarquia francesa era absolutista? Então, isso queria dizer que o rei tinha liberdade completa para governar. Ele não precisava de parlamento, nem de coisa nenhuma. O que o rei decidia, valia. Pois é, a crise dos impostos foi tão grande que ele decidiu convocar essa Assembleia dos Estados Gerais. Era, digamos assim, uma grande reunião com membros dos 3 estados, do clero, da nobreza, da burguesia, dos trabalhadores, para discutir a questão dos impostos. O rei não tinha obrigação nenhuma de seguir aquilo que fosse decidido ali. Aquela assembleia era só consultiva, ou seja, ele consultava para ele tomar a decisão sozinho. Na Assembleia dos Estados Gerais, o clima foi de tensão. Para você ter uma ideia, a polêmica começou pela forma de voto. A nobreza e o clero queriam que tudo que fosse decidido ali fosse votado por Estado. Ou seja, o clero tivesse um voto, a nobreza tivesse um voto e a burguesia e os trabalhadores outro voto. Agora você imagina, como clero e nobreza tinham privilégios, eles queriam sempre votar juntos. A burguesia e os trabalhadores se sentiram revoltados diante dessa alternativa. Resultado, propuseram o voto por cabeça. Cada pessoa tinha direito a um voto. Não houve um acordo. O resultado foi que a burguesia, em conjunto com alguns trabalhadores, resolveram abandonar a Assembleia dos Estados Gerais e proclamaram a chamada Assembleia Nacional Constituinte. Agora a França iria ter uma Constituição que iria limitar o poder dos reis. Com a Assembleia Nacional Constituinte, muitos membros do povo francês vão para as ruas apoiar essa iniciativa e protestar pelas condições de vida. Chegaram a tomar um símbolo do absolutismo francês, a chamada prisão da Bastilha, e foi assim que começou a Revolução Francesa. Je crois que les 3 ordres ici réunis coopéreront pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin. Qual a relação das ideias iluministas com o início da Revolução Francesa?
Você lembra dos pensadores iluministas e daquele lema de liberdade, igualdade, fraternidade? Pois é, essas ideias elas tinham acontecido na França, elas permaneciam naquele país na época da Revolução e, sem dúvida, estavam influenciando os revolucionários, quando, por exemplo, eles queriam limitar o poder do rei ou quando queriam acabar com os privilégios do primeiro e do segundo estado. Hoje vimos os motivos que levaram ao início da Revolução Francesa. Primeiro, era uma sociedade brutalmente desigual. Primeiro e segundo estado, clero e nobreza com privilégios, enquanto burguesia e trabalhadores davam duro para sustentar o governo daquele país. Além disso, havia quem passasse fome. E teve uma guerra, a Guerra dos 7 Anos. Para piorar a situação, o rei, para tentar contornar os gastos com a guerra, busca aumentar os impostos. A polêmica foi tanta que o rei convocou a chamada Assembleia dos Estados Gerais para tentar resolver o impasse, o que não aconteceu. Durante essa reunião, a burguesia, apoiada pelos trabalhadores, proclama a Assembleia Nacional Constituinte, iniciando a Revolução Francesa. No todo, a Revolução Francesa durou quase 10 anos, e ela começou por causa de uma questão de impostos, ou seja, com o povo se sentindo explorado por seu governo. Será que isso não faz a gente pensar sobre alguma situação do Brasil atual? Vou deixar essa para você pensar, viu? Até a próxima. Ficou ok? Eu fiz cara estranho assim? Tá bom. É porque às vezes a gente faz sem perceber, sabia? Você tá olhando. Tá me salvando das piadas dos meus alunos, né? Tá bom, obrigado. Eu aprendi várias com meus alunos. Não, mentira, zoeira. Eu sempre quis, mas eu não consigo. Não tenho coordenação motora. Se eu tentar fazer o passinho, eu caio para trás. Hoje nós falamos sobre os motivos que levaram ao início do... De novo. Até a próxima. Eu ri. Eu ri. Que agora você pode rir também, fica tranquilo.